e ele alimenta cada um de acordo com o que ele tem de necessidade. Vamos ver então aí nosso tópico 3. O tópico 3, Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Subtópico 1, Jesus, o pão da vida. Subtópico 2, Jesus, o pão de nossa comunhão com o Pai. Subtópico 3, dai-lhes voz de comer. Os pães da proposição são o mais perfeito símbolo do Senhor Jesus Cristo, pois a sua missão deste mundo foi e sempre será alimentar-nos com a palavra de Deus. João 1:1. Vamos ver subtópico 1, Jesus, o pão da vida. O Senhor Jesus, através de sua palavra, revela-se como a água e o pão da vida. João 4, 13, 14, 8, 32, Apocalipse 7, 17. Certa vez, ele foi tão claro acerca de sua missão redentora que levou alguns de seus discípulos mais chegados a escandalizarem-se com o seu discurso. João 6, 48 a 60. O Senhor Jesus, como pão vivo, não se limitou a ficar no santuário, mas, encarnando-se, trouxe a presença do Pai Celeste a toda a humanidade, como está em Mateus 1:23 e Hebreus 1:3. Então Jesus, ao mesmo tempo, aí, é a água, né, que estava lá na pia, lá fora, o tabernáculo descoberto lá fora, né, que havia o altar de holocausto e a pia com água. Então, ao mesmo tempo, ele é aquela água, como também ele é o pão. O ser humano não sobrevive sem água e comida, né? No caso aqui, a comida é representada pelo pão, o alimento. Lá em Gênesis já, Deus falou sobre esse alimento, né? Sobre o pão. Então disse que o pão o homem conseguiria com o suor do seu rosto, teria que trabalhar para comer. E ali usa a palavra pão. Então Jesus tanto é essa água, olha aí o que diz em Efésios, através da lavagem da água pela palavra, olha aí, a palavra nos lava. Você ouvindo a palavra de Deus, vai ouvir aqui uma transformação de vida, vai ser uma lavagem, né? Então vai tirar o que? As impurezas, vai tirar as ideias erradas, né? Vai tirar aí os palavrões, vai tirar aí as conversas tolas. Então você vai lendo a Bíblia e vai saindo essas coisas da sua vida. Você vai mudando o jeito de falar, né? O jeito de agir. Você vai mudando. Também esses pães aí vão simbolizar o que? A palavra de Deus. Agora então tem a água e tem o pão. Esse pão representa a palavra de Deus, o alimento que nós temos necessidade dele. Então a nossa alma clama, necessita desse alimento diário. Veja bem, o pão estava sempre ali, presente. E se você nunca leu a Bíblia toda, você está doente, sua alma está fraca. Então você precisa de remédio. Nós vamos aí receitar para você 4 comprimidos ao dia. Se você tomar esses 4 comprimidos ao dia, você estará sarado, você vai ser fortificado, não vai ficar doente mais. Quais são esses 4 comprimidos? De manhã cedo, quando você levantar, tome um comprimido. Na hora do almoço, um comprimido. Na hora da janta, outro comprimido. Na hora de dormir, outro comprimido. Pronto, você terá saúde. Que comprimido é esse? Um capítulo da Bíblia. Quanto tempo demora para ler um capítulo da Bíblia? 5 minutos. Então você vai ler um capítulo de manhã, um na hora do almoço, um na hora da janta, um na hora de dormir. 4 capítulos, todo dia. Com um ano, você leu a Bíblia toda. Olha só. Simples, né? Então se alimente, alimente a sua alma com a palavra de Deus. Fortifique-se com a palavra de Deus. Mantenha a sua alma forte. E isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família. Então aqui diz, ó, o discurso de Jesus foi: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então o discurso era duro. Saiu todo mundo. Imagine, se fosse você, fosse um pastor, ele ia, não, vou consertar esse negócio aqui, vamos falar mais amenamente para o povo não ir embora. Foi todo mundo embora, só ficou os discípulos, vou perder os discípulos também. Mas não, quando se esperava que Jesus fosse fazer isso, ele disse: vocês também não querem ir embora, não? Não acharam a palavra dura também? Se quiserem ir embora, vão. O que eles fizeram? Pedro disse: para quem nós vamos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Olha só. Então, Jesus tem para nós palavras de vida eterna. Então nós devemos ter prazer em ouvi-lo, mesmo que muitas vezes essa palavra seja dura, mesmo que essa palavra muitas vezes venha como uma espada
espada cortando, atingindo-nos, né? Isso tudo é para a nossa correção, para a nossa disciplina, e é importante. Mas Jesus estava se referindo então à Santa Ceia. Quem não comer do pão, não tomar do vinho, né? Pão representando o corpo de Jesus, vinho aí, suco de uva representando o sangue de Jesus. Quem não participar dessa ceia não tem parte com Jesus. Se não ceia aqui, não tem como cear lá em cima no céu, depois com Jesus, nas bodas do Cordeiro. Subtópico 2, Jesus, o pão de nossa comunhão com o Pai. Jesus, como o pão vivo que desceu do céu, não precisa ser trocado todos os sábados como os pães da proposição, Levítico 24, 8. Nosso Salvador, além de ser um sumo sacerdote infinitamente superior a Arão, é o pão divino. E do próprio sábado é Senhor, como está em Mateus 12, 8, João 6, 41, Hebreus 7, de 7 a 25. Aliás, Jesus Cristo é o próprio tabernáculo de Deus. Ao encarnar-se, tornou-se semelhante a nós, João 1, 14, Hebreus 9, 11 e 12. E com a sua morte e ressurreição, fez-nos acessível o trono da graça, no qual hoje entramos ousadamente, Hebreus 4, 16. Então veja bem, aqueles pães eram perecíveis, tinham que ser trocados todo sábado. Então havia um prazo de validade, né? Já Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e esse não precisa ser trocado. Nunca, nem pode ser trocado, nem deve ser trocado. É só Jesus. Pão suficiente, necessário, e não pode ser trocado por outro. Ele não tem prazo de validade. Ele morreu, mas ele ressuscitou, né? O pão, se ficasse muito tempo, apodrecia, né? Jesus, olha, se ficasse muito tempo sepultado, o corpo dele também se apodrecia. Mas o que aconteceu? Ele ressuscitou. Não viu o que? Corrupção no seu corpo, né? Ele ressuscitou. Então está vivo para todos sempre. Então os pães ali eram trocados todo sábado, e Jesus é o Senhor do sábado, né? Ele cumpriu toda a lei e ele fazia milagres no sábado. Olha, os seus discípulos foram comer no dia de sábado, comer espigas de milho. E as pessoas se escandalizavam. Mas como pode? De sábado não pode fazer isso. Não pode ter nenhum trabalho. Então Jesus disse, vocês não viram que Davi, no dia lá de sábado, esteve lá com o sacerdote, os pães foram trocados, e ele comeu esses pães. Ele não era sumo sacerdote, como é que comeu? Por quê? Porque estavam famintos, precisavam comer, se alimentar, senão iriam morrer, ele e seus homens. Então a vida do ser humano é muito mais importante do que religião, do que ritual. Jesus está dizendo para eles, olha, então você guarda o sábado, então se o seu animal cair num buraco dia de sábado, estiver à beira da morte, você deixa ele morrer ou tira ele do buraco? Já que você não pode fazer nada no sábado. Então quando vai pegar no seu bolso, você vai e tira o animal, né? Então, se o pão era colocado no santuário terrestre, Jesus é o pão da vida, é o pão que nos dá vida, e ele se apresentou no santuário verdadeiro lá no céu. Está para sempre lá sentado à direita do Pai, onde intercede por nós. Então, Jesus é o pão, é a palavra de Deus que nos conduz à presença de Deus. Subtópico 3. Dá-lhes voz de comer. Hoje, ao proclamarmos o Evangelho, outra coisa não fazemos senão alimentar os famintos com a palavra de Deus. Mateus 28, 18 a 20 e Lucas 9, 13. Portanto, evangelizemos e façamos missões enquanto há tempo. A fome espiritual nunca foi tão acentuada como nos dias de hoje. Está em Amós 8, 11 e 12. Então aqui fala da multiplicação dos pães, né? Nós temos multiplicação dos pães no Antigo Testamento, por Eliseu, e nós temos multiplicação dos pães aqui no Novo Testamento. Jesus multiplicou os pães 2 vezes. Na primeira vez que ele multiplicou os pães, né, sobraram 12 cestos cheios. Na segunda vez, sobraram 7 cestos cheios. Olha só, o que significa isso para nós? Olha aí, quando sobraram 12 cestos, é o que? Jesus está dizendo, eu tenho o alimento, o sustento para Israel. Quando sobraram 7 cestos, Jesus está dizendo, eu tenho o alimento suficiente, necessário para a igreja. Então 12 lá representavam as 12 tribos de Israel, representaram Israel. 7 aqui representa
O número 7 é o número da igreja, né? 7 igrejas lá do Apocalipse, né? É a totalidade. Lá era a totalidade de Israel, as 12 tribos. Aqui 7 é a totalidade das igrejas, ou seja, representando todas as igrejas. Tá? O número 7 aqui representando todas as igrejas, a totalidade da igreja. Então Jesus aí dá o pão. Olha, tanto ele fornece o pão material, como ele fornece o pão espiritual. Então ele é o alimento, né, o sustento para Israel e é o sustento para a igreja. Então como aí a palavra de Deus é o pão e as pessoas precisam comer para sobreviver, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos dando o pão, né, o pão espiritual, a palavra de Deus que vai gerar vida. Assim como a pessoa precisa de pão material para comer e se sustentar e viver, aí também a alma do homem precisa do pão, a palavra de Deus, para gerar nele fé, para que ele seja salvo. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos alimentando a multidão, alimentando as pessoas para que elas possam ser salvas. Se elas comerem essas palavras, serão salvas. Então, existe uma fome na terra. Então, você vai ver na África, alguns países, há uma fome terrível de comida mesmo, material, além da fome espiritual. Agora, em todos os lugares da terra, existe essa fome espiritual, existe essa fome de Jesus. Faça essa tarefa. Jesus chamou a todos nós para ganharmos almas. Faça isso. Glória a Deus. Vamos ver então a conclusão. No Antigo Testamento, apenas os sumos sacerdotes e seus filhos tinham direito de comer dos pães da proposição. A única exceção foi Davi e seus homens, como está em Marcos 2, 25 e 26. Através de Cristo, porém, temos acesso não somente aos pães da proposição, como também ao lugar mais santo do tabernáculo. E todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, lembramos-nos de que Jesus é a presença eterna do Pai entre nós. 1 Coríntios 11, 23 e 24. Ele é o pão da vida. Amém. Então, lá no Antigo Testamento, só Arão e os seus filhos podiam entrar lá dentro e todos sabem, então eles comiam o pão que estava ali, os pães da proposição. Só eles tinham esse direito. Estavam representando o povo. Agora Jesus é o nosso pão, pão vivo que desceu do céu, é Deus. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, estamos conhecendo cada dia mais a Jesus, conhecendo cada dia mais a Deus. Então, nós temos acesso, todos nós, não é agora só somos sacerdotes e seus filhos, mas todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. Todos nós temos livre acesso à palavra de Deus. Hoje a facilidade é muito grande, né? Nós temos aí os celulares, você coloque uma Bíblia no seu celular. Você tem um computador, coloque a Bíblia no seu computador. Você tem um tablet, coloque a Bíblia no seu tablet. Então, existem multiformes, né, maneiras de você acessar a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia, né, você pode andar com o Novo Testamento assim pequenininho. E leia a sua Bíblia, não fique guardando, leia. Você precisa ler essa palavra, precisa se alimentar dessa palavra. Precisa se fortificar lendo a Bíblia, conhecendo cada dia mais a palavra de Deus. Nós vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se você deseja começar uma vida de maior comunhão com Deus agora, faça esse propósito diante de Deus, de ler a Bíblia toda. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti. Revela-lhes, Senhor, agora a Tua salvação. Revela a eles o alimento, Senhor, que eles precisam, a palavra de Deus. Jesus Cristo nas suas vidas. Deus se alegra, Deus se agrada de você quando você se chega a Ele humildemente, pedindo a Ele revelação, pedindo a Ele orientação, pedindo a Ele a salvação, pedindo a Ele comunhão. Em nome de Jesus, receba agora. Pai querido, toca nessas vidas, ajuda-os agora. Em nome de Jesus, toda doença, enfermidade, solte agora essas vidas. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Solta, em nome de Jesus. Toca, Senhor, faz milagres, maravilhas nessas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos passar para você agora a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias. Então nós não temos mais agenda agora no final deste mês. As 2 últimas semanas já temos agenda. No mês 10 não temos mais agenda. E no mês 11 também não temos mais agenda. E na primeira semana de dezembro não temos mais agenda.
Então, nossa agenda agora a partir da segunda semana de dezembro para frente e o ano que vem, então. Nós estaremos em novembro também nos Estados Unidos e eles certamente marcarão outras agendas para o ano que vem. Então, você marque logo conosco para nós termos já aí uma visão de como vai ser o ano que vem, né? Você já vai marcando conosco aí para nós estarmos aí na sua igreja. Deus abençoe a todos, então vamos passar para você agora a nossa agenda. Dia 23/9, nós estaremos na cidade de Peri-Mirim, Maranhão, a festa da igreja lá em Tucunzal, né? Quinta Semana para Cristo. O tema lá é Jesus, a verdade que liberta, com o pastor Claudionor Gomes da Silva. Dias 29 e 30/9, estaremos em São José dos Campos, São Paulo, a palestra de EBD. Você veja aí o folder. Assembleia de Deus, Ministério Belém, pastor Daniel Santos. Olha o endereço aí, Rua Nossa Senhora do Loreto, número 1324, bairro São Judas, São José dos Campos, São Paulo. Depois nós estaremos em Fortaleza, Ceará, do dia 2/10 a 8/10. Fortaleza, Ceará, aí uma irmã que nos convidou, nós estaremos lá com esta família e também queremos aí visitar algumas igrejas lá também. Dia 14/10, nós estaremos na cidade de Amarante, Maranhão. Dias 19, 20 e 21/10, estaremos em Cuiabá, Mato Grosso. Depois, dias 3 e 4/11, nós estaremos em Barueri, São Paulo. Depois, dias 16, 17 e 18/11, estaremos nas Ilhas Martha's Vineyard, Estados Unidos, na festa de jovens. Depois, aí, no final do mês, aí, na última semana, nós estaremos lá no Rio de Janeiro, em Queimados e alguns lugares ali em volta. Dia 1º e 2/12 de dezembro, estaremos na cidade de Pedro II, Piauí. A paz do Senhor, então, a todos. Deus abençoe.